Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia a Igreja faz memória de todos os fiéis defuntos. Rezar pelos falecidos, na firme esperança de que possam desfrutar da vida eterna, contemplando a face de Deus. Dia de recordar a fragilidade de nossa existência, do quanto necessitamos também do amor divino e que Ele quer derramar em nossos corações. É bem verdade que não é fácil meditar sobre a morte. Estamos diante de um mistério. A fé católica faz muito gosto numa das orações na missa, no dia de missa de mortos, na missa de corpo presente e também finados, enfim. No momento do prefácio, a certa altura, o sacerdote vai mencionar: a vida não é tirada, mas transformada. E é esse mistério de transformação, aonde, ainda que biologicamente a vida é encerrada, mas espiritualmente há uma transformação. E é nessa esperança, com esse entendimento, que a Igreja desde sempre reza pelos fiéis defuntos. E de modo muito especial reza a missa, porque esta é a esperança e a riqueza das almas. Já dizia São Jerônimo que a cada missa saem muitas almas do purgatório e não sofrem tormento algum durante a missa, no momento em que lhes é aplicado o sufrágio da Eucaristia. Ora, que consolo saber que enquanto rezamos a missa e mandamos rezar missas com intenções, ali podemos dar um refrigério para aquelas almas que padecem no purgatório. Ora, a Eucaristia é um sacramento de descanso e para os defuntos, sacramento de paz, já dizia Santo Ambrósio. E uma família católica tem a obrigação de mandar rezar missas pelas almas dos seus fiéis falecidos. E então, como fazer para ajudar diretamente uma alma que está no purgatório? Bem, recordemos que para chegar nos méritos do purgatório é preciso ter morrido em estado de graça, ou seja, aquilo que a pessoa fez de atos ruins, pecados especialmente graves, torna-se assim por meio da absolvição sacramental, tem, pois, remida a pena eterna, passa a ser apenas uma temporal e é tirado então a culpa do pecado. De modo que fica apenas como mérito aqui, a pena que antes da confissão era eterna, torna-se temporal. Ou numa linguagem jurídica, o criminoso chega para o juiz, se entrega, o juiz tira a pena da prisão perpétua, que seria eterna, isso é o que acontece na confissão, mas fica ainda uma pena temporal. De modo que após a morte, se assim a morte nos visitar, a alma não vai para o céu na plenitude, porque há os resquícios do pecado ou as penas temporais. Porque afinal no céu está Jesus, a Virgem Maria e os santos, e lá, lamento informar, mas para lá não podemos chegar com resquícios de pecados, de penas temporais, porque afinal, diante da luz da santidade de Deus, qualquer imperfeição apareceria. Sim, não vamos para o inferno, é verdade,
mas não vamos ainda no céu plenamente, e esse tempo da purificação é exatamente o purgatório. Também é verdade que alguém pode livrar-se do purgatório já nesta terra, vivendo uma vida penitente e assim sufragando, por meio de penitências, as penalidades temporais que ficaram das confissões. Agora, uma vez falecidos e indo ao purgatório, não há o que fazer a não ser aguardar o indulto de alguma bondosa alma que nessa terra rezará por nós. E ali então pode-se receber um indulto, uma indulgência. Nas cadeias se dá indultos, né? Ainda lembramos recentemente de fatos parecidos, indultos de férias, de Natal, Dia dos Pais, enfim. É como que um dia de folga fora do presídio, né? Usando uma linguagem talvez mais simples. E a indulgência ou indulto libera a pena por misericórdia, que pode ser dado temporariamente, uma parcial, portanto, ou plena, no sentido de indulgência plenária. Se havia apenas, já não há mais. E isso é um mérito que está dado dentro da doutrina da Igreja por meio do poder das chaves que o próprio Cristo deixou a Pedro. Assim, então, aquele que morreu em estado de graça, mas precisou passar por um tempo no purgatório, pode receber as nossas humildes preces, e muito especialmente nesses dias, do dia 1º ao dia 8 de novembro, por meio da indulgência plenária. No meu canal, no Instagram, Padre Murilo Gesser, inclusive faço um vídeo explicando como fazer para receber essa indulgência. Fato é que o purgatório é um lugar de sofrimento, basicamente igual ao inferno, com a única exceção: não é eterno, mas há fogo, há dor, há sofrimento. E a oração pelas almas que estão no purgatório é de uma imensa caridade. Nós podemos usar esse tesouro dos méritos pelas almas do purgatório, e muito especialmente neste dia, ao recordar os fiéis defuntos, pedir ao Senhor que, deixando à Igreja o poder das chaves desse tesouro infinito da graça, conceder muitíssimas graças às almas que estão no purgatório. Que Deus nos ajude assim a viver e celebrar este dia. Amém.